moçada, segundo grupo de moléculas orgânicas para estudar com vocês, falamos sobre açúcares na última aula, a gente começa a falar sobre lipídios. O nome lipídios vem do grego lipos, gordura, então são as moléculas semelhantes à gordura, e quimicamente falando, os lipídios podem ser caracterizados como substâncias orgânicas apolares, insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Toda vez que eu falo da definição de lipídios, a minha impressão é que eu estou chovendo no molhado. Estou falando de coisas óbvias, tipo substâncias orgânicas apolares. A maioria das substâncias orgânicas é apolar. Insolúveis em água. Poxa, semelhante dissolve semelhante. Se a água é polar e o lipídio é apolar, é óbvio que ele é insolúvel em água. E solúveis em solventes orgânicos. Poxa, se é orgânico e aqui é orgânico, normalmente solventes orgânicos apolares, vai ser solúvel. Qual o problema dessa definição? Ela ser tão vaga. É que isso dá margem a eu pegar uma determinada molécula, como por exemplo colesterol, e tem um autor que vai dizer que isso aqui é lipídio e tem autor que vai dizer que não é. Tem autor que diz que colesterol é lipídio, tem autor que diz que não é lipídio. Ora, por que fica a dúvida? Porque a definição não ficou muito bem amarrada. É diferente, por exemplo, de açúcares, que são polihidroxialdeídos, que são polihidroxicetonas, que tem fórmula CXH2OY, que nem na aula de carboidratos. Ou seja, a definição de açúcar, de carboidrato, é super amarrada. CXH2OY é carboidrato. Mas a definição de lipídio não, ela é muito vaga. Daí tem molécula que alguém vai dizer é lipídio, outro alguém vai dizer que não é. A propósito, nunca vi nenhuma questão dizendo que colesterol não é lipídio. Todas as questões de vestibular que eu já vi na minha vida, e acreditem, foram muitas, falam de colesterol como lipídios. Mas tem autor que acha que não é. Né? Daí, essa definição de lipídio não é muito bem amarrada, mas a maioria dos lipídios, pelo menos, é quimicamente derivado de um grupo de substâncias chamadas de ácidos graxos. E aí a gente conversa sobre quem são esses ácidos graxos. Ácidos graxos, moçada, eles são ácidos carboxílicos. Me ajuda aí com a química, né? Ácido carboxílico, C-O-OH, de cadeia hidrocarbonada. Quando a gente fala, gente, em cadeia hidrocarbonada, o que a gente quer dizer com isso? Que a cadeia apresenta somente carbono e hidrogênio, ou seja, somente carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, longa. Quando eu falo em cadeia longa, um mínimo de 4 a um máximo de 24 átomos de carbono, se bem que alguns autores falam em 36 átomos de carbono. Então não se estressa com isso, é mais de 4 carbonos. Um detalhezinho, sempre com um número par de carbonos. Já eu explico por que sempre com um número par de carbonos. Mas fato é, uma cadeia hidrocarbonada longa, né? Mais do que 4 carbonos, ou seja, deixa eu ler de novo a definição. Ácidos carboxílicos, cadeia hidrocarbonada, só carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio, longa, no mínimo com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Isso quer dizer que isso aqui é um ácido graxo. Se fosse na nomenclatura IUPAC, na nomenclatura oficial das aulas de química, é o ácido butanóico. Aqui a gente chama na nomenclatura usual de ácido butírico. O nome butírico, ele vem do inglês butter, que quer dizer manteiga. E daí? E daí que todo mundo já notou como a consistência da manteiga lembra a consistência da graxa. Ácidos graxos, né? Consistência semelhante à de graxa. Não, na verdade o nome graxa em espanhol quer dizer gordura. Então são os ácidos gordurosos, né? Consistência de graxa, que nem, por exemplo, o que acontece na manteiga, o ácido butírico lá da manteiga. Qual é a origem desses ácidos graxos? Ora, quando a gente fala em origem dos ácidos graxos, eu tenho 2 tipos de ácidos graxos.
Existem, moçada, os ácidos graxos chamados de essenciais. Quando a gente fala em ácidos graxos essenciais, em biologia, em bioquímica, uma coisa essencial é uma coisa que você não consegue produzir, então não é produzido no seu corpo, de maneira que tem que ser obtido na dieta. Obrigatoriamente é obtido na alimentação. Então tem alguns ácidos graxos que eu não consigo produzir e que eu preciso deles, Então a gente coloca aqui como exemplos os ácidos graxos da série ômega 3. Os famosíssimos ácidos graxos ômega 3. Ácidos graxos ômega 3, eles são encontrados em óleos vegetais, eles são encontrados em óleos de peixes de água fria, como é o caso de salmão. Então o pessoal aí, fã de culinária japonesa, né? Fã lá de sushi, sashimi de salmão, é uma boa fonte de ômega 3. E hoje em dia você chega no supermercado, tem leite com ômega 3, margarina com ômega 3, ovo com ômega 3, diaba 4 com ômega 3. Para que enfiar ômega 3 nessas paradas todas? É porque o ômega 3 é inevitável, ele é interessante. Para começar, o ômega 3, ele diminui o colesterol no seu sangue. No que ele diminui o colesterol no sangue, ele automaticamente previne contra doenças cardiovasculares. Ou seja, uma ingestão de quantidades razoáveis de ômega 3 acaba sendo bacana. Outra coisa legal é que o ômega 3 ele apresenta ação antiplaquetária. Ok? Lembrando de uma besteira, né? Para que mesmo que servem as famosas plaquetas no sangue da gente? Plaquetas servem para coagular o sangue. Qual é a minha preocupação? É que, de vez em quando, a coagulação sanguínea acontece de maneira anômala. E aí existe a possibilidade de você ter um coágulo entupindo um vaso sanguíneo. Toda vez que um coágulo entope um vaso sanguíneo, nós chamamos esse episódio de trombose. Então, claro que as plaquetas são fundamentais, elas coagulam o sangue da gente, né? Então evita que você tenha hemorragias, mas de maneira anômala, pode ser que você tenha lá um coágulo se formando anomalamente, entupindo o vaso sanguíneo, trombose, e o entupimento do vaso pode cortar o fluxo de sangue para alguma região vital, né? Pode cortar o fluxo de sangue para o cérebro, pode cortar o fluxo de sangue para o coração, e você se lascar com isso. Uma vez que o ômega 3 é antiplaquetário, ele previne contra a trombose. Ou seja, ele evita que o sangue coagule na doida, ele evita a formação de um coágulo entupindo um vaso, né, evitando lá que se corte o fluxo de sangue para o coração, para o cérebro, para áreas vitais. Né? Então, por isso que o ômega 3 ele é bem bacana. Além dos ácidos graxos essenciais da série ômega 3, você tem os da série ômega 6. Eles são muito mais importantes. Landim, se eles são muito mais importantes, por que eu não lembro deles? Cara, porque eles são muito mais fáceis de obter. Eles são encontrados em óleos vegetais em geral. Óleo de soja, óleo de semente de girassol, de semente de algodão, de milho. Qual é o óleo vegetal que você usa para cozinhar? Deve ter ômega 6. Então, como eles são muito mais comuns, é muito difícil de eles faltarem. Mas eles são muito mais importantes, porque eles entram na composição da membrana celular. Ou seja, a membrana plasmática, ela apresenta ácidos graxos da série ômega 6, como é o caso, gente, de um cara chamado de ácido araquidônico, que vai aparecer algumas vezes aqui ao longo do nosso curso. Né? Então, ácido araquidônico é essencial, eu não consigo produzir, eu obtenho ele na dieta, é fundamental para a formação da membrana celular, né? E isso é fundamental para a gente. Outra coisa interessante é que os ômega 6, eles têm ação anti-inflamatória. Poxa, gente, legal. Né? Volto a dizer, por que a gente não fala muito deles? Porque eles são muito fáceis de obter. No seu dia a dia, toda vez que você come óleo de alguma coisa vegetal, você consegue ômega 6. Né? Os ômega 3 são mais difíceis. Apenas alguns óleos vegetais têm ômega 3, óleo de peixe de água fria. Então, o ômega 3 é muito mais complicado de você conseguir. O ômega 6 é muito mais fácil. Né? Como ele é muito fácil, a gente nem liga para ele, né?
você consegue ele facilmente. O ômega 3 é um pouco mais difícil. Existem os ácidos graxos essenciais, existem os ácidos graxos naturais. Os naturais são aqueles que você consegue fabricar. São produzidos no seu corpo, sendo que eles são produzidos no corpo a partir do excesso de glicose. Eita, moçada, ideia muito interessante para a gente discutir. No corpo humano, excesso de glicose vira gordura. É por isso que quando você come muito pão, gente, pão é carboidrato, pão é amido, pão é glicose. Se você come pão demais, entretanto, você vai ganhar lá uns pneuzinhos sexys, cara, você vai ganhar gordura. Por quê? Porque o excesso de glicose em você vira gordura. Gente, se você comer muito açúcar, gente, açúcar é carboidrato. Açúcar é sacarose, é glicose e frutose. Entretanto, se você comer açúcar demais, você vai ganhar lá um buchinho sensual, né? Você vai ganhar umas banhazinhas extras. Por quê? Excesso de açúcar vira gordura. Então, gordura, ela é produzida no corpo da gente a partir do excesso de glicose. Então, excesso de glicose vira gordura. Se você comer muito pão, muito macarrão, muito biscoito, muito açúcar, muita batata, vai virar gordura em você. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Opa, ideia bacana para a gente discutir com vocês, né? A princípio, para que serve a glicose? A glicose serve para produzir energia. E ela age na respiração celular. Vai ter uma aula inteira só para falar sobre respiração. Mas eu adianto que a respiração ela tem, mais ou menos de maneira resumida, a seguinte sequência de etapas. Primeiro, a glicose entra numa reação chamada glicólise. Lise é a quebra da glicose. E aí você quebra ela num composto chamado de ácido pirúvico. O ácido pirúvico, então, ele é convertido numa substância chamada de acetil coenzima A. Em química, o radical acetil é esse radical aqui, CH3C+O. Não sei se alguém notou que o acetil tem dois carbonos. E o acetil coenzima A entra na segunda etapa da respiração celular, o famoso ciclo de Krebs da respiração. E aí, gente, a respiração celular continua e aí você produz energia. Eu lembro, entretanto, que o corpo humano funciona dentro do princípio da máxima economia. A gente só produz o que for estritamente necessário. A gente tenta economizar o que der. Ou seja, se você já tem energia demais, o que sobrar de glicose, você não vai usar para produzir energia. Pô, você vai guardar. Daí, glicose em excesso, você vai guardar na forma de glicogênio. Será que alguém lembra da aula de carboidratos? Qual é o nome do processo de passagem da glicose para o glicogênio? Glicogenogênese. Lembra do nome? Gênese, origem do glicogênio. Ou seja, excesso de glicose eu transformo em glicogênio. Mas tem um detalhe. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar glicogênio. Lembra quais são os dois órgãos principais do corpo humano onde você guarda glicogênio? Músculos, mas o glicogênio do músculo é só dele. E ele não empresta para ninguém. E fígado. E o glicogênio do fígado é de todo mundo. Quem precisar, o fígado cede. Nesse caso, moçada, o glicogênio do fígado, um máximo de 400 gramas, mais ou menos, é o que a gente consegue produzir. E daí? E daí que imagina que você foi lá no self-service e estava empolgado hoje e comeu 1 quilo de macarrão. Desse 1 quilo de macarrão, uma parte eu uso para produzir energia, mais ou menos 400 gramas eu armazeno como glicogênio no fígado, e o que passa disso, eu não tenho como transformar em glicogênio, então eu transformo em gordura. Nesse caso, eu vou pegar glicose, ácido pirúvico, acetil-CoA, e o acetil-CoA em excesso será transformado em ácidos graxos. E aí os ácidos graxos serão usados para a produção de gordura. É por isso que o excesso de glicose em você, uma parte vira glicogênio, 400 gramas. Mais do que isso, vira gordura, umas banhazinhas lá, uns pneuzinhos sexys pra gente. Aproveito para lembrar de uma história que eu contei agora há pouco e não expliquei, né? Comentando que os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia hidrocarbonada longa,
de 4 a 24 carbonos, sempre com número par de carbonos. Sabe por que os ácidos graxos têm um número par de carbonos? Porque eles são formados de acetil-CoA. E o acetil, ele tem 2 carbonos. Então, se você junta 2 acetil, 2 vezes 2 dá 4 carbonos. 3 acetil, 3 vezes 2 dá 6 carbonos. 10 acetil, 10 vezes 2 dá 20 carbonos. Sempre com um número par de carbonos aqui na brincadeira. Ou seja, o excesso de glicose, acetil-CoA, o que não vai para virar energia, forma lá ácidos graxos e automaticamente gordura aqui na brincadeira.